Olha só, cabra. Se aveste não, que hoje eu vou lhe contar a história mais braba que já correu de boca em boca nesse sertão rachado. É história de sangue, de honra pisada e de vingança que ainda assombra as quebradas da Serra do Talhado. No fim dos 1927, quando a seca matava mais que bala perdida, um coronel metido à besta cometeu o erro mais caro da vida dele. Insultou a cabra errada, na frente do povo errado, no lugar errado. E o sertão, meu irmão, não perdoa a fraqueza, nem esquece desaforo. Se você gosta desse tipo de história braba, de cangaço, de honra e de vingança que arde que nem pimenta, já deixe seu like para o YouTube te enviar sempre as melhores. Se inscreva no canal e comente aí de onde você está me assistindo, que eu quero saber se tem mais cabra, macho ou mulher braba por essas terras afora. Agora segura na beira da cadeira, que a história já vai começar. Era fim de tarde de sábado quando Flor de Fogo chegou na vila de Riacho Seco. O sol ainda ardia no céu que nem ferro em brasa, e a poeira vermelha subia dos cascos do cavalo dela feito fumaça de maldição. Ela vinha de gibão de couro cravejado de medalha de prata, chapéu de aba larga com moeda de ouro tilintando na faixa, e na cintura, 2 pistolas Colt de cabo de madrepérola que reluziam mais que promessa de beato. O povo já conhecia ela de nome e fama. Flor de Fogo não era cangaceira de brincadeira, não. Era cabra que já tinha botado medo em volante do governo, já tinha desarmado o jagunço de Coronel Grande, e tinha fama de ser justa, mas terrível quando pisavam na honra dela. Diziam que ela era mais ligeira que bala perdida e mais perigosa que cascavel no pé do juazeiro. Ela amarrou o cavalo na frente da bodega do seu Estácio, um velho coroca que vendia cachaça, fumo de rolo e fazia negócio com todo tipo de gente. Cangaceiro, vaqueiro, beato e até volante quando vinha de longe. A bodega era o coração da vila, onde as notícias corriam e os segredos morriam. Flor entrou devagar, com as esporas de prata tilintando no chão de barro batido. Dentro, tinha uns 5 ou 6 cabra bebendo pinga e jogando baralho velho. Quando ela entrou, o silêncio caiu feito manto de igreja. Todo mundo baixou a cabeça, menos um. Sentado na mesa do fundo, de pernas abertas e chapéu importado jogado para trás, estava o coronel Tertuliano Sampaio, dono de meia serra e de 3/4 da vila. Era um homem grande, barrigudo, de bigode encerado e anel de ouro grosso enfiado nos dedos que nem raiz de mandacaru. Do lado dele, 2 jagunço de cara fechada, rifle atravessado no colo, olho de cobra esperando ordem. Flor foi direto no balcão. Seu Estácio, me vê uma dose da boa e um pedaço de rapadura. Vim de longe. O velho correu que nem rato assustado para buscar o que ela pediu. A mão dele tremia quando colocou o copo na frente dela. Flor pegou a cachaça, virou de um gole só e sentiu o fogo descer pela garganta. Bateu o copo vazio no balcão com força. Foi aí que a voz grossa do coronel cortou o silêncio que nem facão velho. Olha só, até cachorra de rua tá bebendo cachaça boa agora. O povo congelou. Até o vento lá fora pareceu parar de soprar. Flor virou devagar, a mão direita já descansando no cabo da pistola. Os olhos dela, pretos e fundos que nem poço seco, encontraram os do coronel. Ele estava sorrindo, cheio de veneno e desprezo. Que foi, cangaceira? Ele cuspiu a palavra com nojo. Não vai responder não, ou perdeu a língua junto com a vergonha. Um dos jagunços dele deu risada baixa. Seu Estácio fez menção de falar alguma coisa, mas engoliu as palavras de volta. Flor deu 2 passos na direção do coronel. A bota dela batia no chão feito tambor de morte. Ela parou a 3 metros da mesa, e quando falou, a voz dela saiu baixa, mas cortante que nem navalha afiada. Coronel, o senhor tá me confundindo com as cadelas que o senhor cria no terreiro da fazenda sua. Eu sou Flor de Fogo. E onde eu piso, respeito nasce. Onde eu falo, silêncio escuta. Tertuliano se levantou devagar, empurrando a cadeira para trás com barulho. Ele era alto, mas a presença de Flor parecia maior que a sombra dele.
Respeito? Ele cuspiu no chão. Mulher que anda de rifle nas costas vestida de home, matando e roubando, não merece respeito. Merece é chicote. E se dependesse de mim, cê era amarrada num tronco aprendendo o lugar de fêmea. O insulto caiu no meio da bodega feito pedra no fundo do poço. Ninguém respirava, ninguém piscava. Flor não tirou os olhos dele, não tremeu, não gritou. Apenas sorriu. Um sorriso fino, gelado, que fez o sangue de mais de um cabra ali dentro correr frio. Anota bem o que eu vou te dizer, Tertuliano Sampaio. Esse insulto que o senhor acabou de me fazer vai custar mais caro que a fazenda toda sua, mais caro que a vida dos jagunços seu. E quando a conta chegar, nem santo vai poder pagar por você. Ela deu as costas e saiu. O som das esporas dela foi sumindo na poeira da rua. Quando ela montou no cavalo e partiu, o silêncio continuou pesado, feito chumbo derretido. Tertuliano voltou a sentar, mas a mão dele tremia quando pegou o copo de cachaça. Ele tentou rir, mas a risada saiu torta. Mulher falando grosso. Isso não passa de conversa fiada. Mas lá no fundo, onde o medo mora quieto, ele sentiu um arrepio subir pela espinha. E naquela noite, quando a lua minguante subiu no céu, o vento soprou diferente nas janelas da vila. Era o vento que trazia promessa de desgraça. Passaram-se 3 dias desde o insulto na bodega e Flor de Fogo não deu sinal de vida. Sumiu que nem fumaça, e ninguém sabia se tinha ido embora de vez ou se estava escondida nas grotas da serra tramando alguma coisa. O povo de Riacho Seco andava de orelha em pé, esperando o barulho de tiro, o grito de guerra, a marca de sangue na poeira. Mas nada aconteceu. O coronel Tertuliano, cheio de si, andava pela vila com peito estufado, contando para quem quisesse ouvir que tinha botado a cangaceira para correr feito galinha assustada. Dizia que mulher, por mais arretada que fosse, sempre abaixava a cabeça quando o homem de verdade falava grosso. Os jagunços dele riam, bebiam cachaça na conta da casa e faziam chacota do nome de Flor de Fogo. Mas tinha quem não ria. Tinha quem sabia que o silêncio de Flor de Fogo não era fraqueza. Era a calma antes do trovão. Dona Mocinha, a rezadeira mais velha da vila, benzedeira de criança e de bicho doente, ficava sentada na porta da casa de taipa dela, olhando o céu com cara de quem via coisa que os outros não viam. Quando alguém passava, ela balançava a cabeça e murmurava baixinho. Esse silêncio não tá certo não. É silêncio de cobra no mato. Quando menos esperar, o bote vem. Na quarta-feira de manhã, quando o sol ainda estava nascendo por trás da serra, o primeiro sinal apareceu. Um dos vaqueiros do coronel, o Zé Damião, sumiu. Saiu de madrugada para buscar gado na caatinga fechada e não voltou. Quando foram procurar, acharam o cavalo dele solto, arreio inteiro. Mas do vaqueiro, nem sombra. Tertuliano mandou os jagunços procurarem, mas não acharam nada. Nem rastro, nem sangue, nem pedaço de roupa. O homem tinha sumido feito alma cebosa que o vento levou. Deve ter caído num buraco, ou o bicho pegou, disse o coronel. Mas a voz dele não estava tão firme quanto antes. 2 dias depois, outro desaparecimento. Dessa vez foi o Chico Bento, um capanga velho de guerra, cabra que já tinha matado mais de 10 e nunca tinha dado as costas para briga. Saiu para vigiar a cerca da fazenda e não voltou. Acharam o rifle dele encostado num pau, mas o cabra tinha evaporado. Aí o medo começou a entrar pela porta da vila feito vento frio de cemitério. O povo começou a falar baixo, olhando por cima do ombro. Diziam que Flor de Fogo tinha feito pacto com o cão, que ela andava na sombra, que tinha virado o bicho da noite. Outros juravam que ela tinha um bando de alma penada trabalhando para ela, levando os homens do coronel um por um pro inferno. Tertuliano não dormia direito mais. Andava armado até dentro de casa, bebia cachaça para espantar o nervoso, e os olhos dele viviam vermelhos de insônia e de raiva entalada. Mandou chamar mais jagunço de fora, pagou o dobrado, botou vigia na porta, na janela, no terreiro. Mas o pior ainda estava por vir. Na sexta-feira, quando a lua estava cheia e gorda feito barriga de home rico, apareceu uma mensagem.
Foi cravada na porta da igreja com uma faca de ponta fina, enfiada tão fundo na madeira que ninguém conseguiu arrancar. Era um pedaço de pano vermelho, do tipo que cangaceiro usava no pescoço. E bordado nele, com linha preta, estava escrito em letra firme: "A conta tá chegando, coronel. E sangue paga sangue." O padre Damião, um velho de batina surrada e olho cansado de ver desgraça, foi o primeiro a ver. Ele benzeu a porta, rezou 3 Ave-Maria e foi correndo avisar o povo. A notícia correu que só, e antes do meio-dia, a vila inteira estava na frente da igreja, olhando o recado como se fosse visagem do outro mundo. Tertuliano chegou bufando, empurrou o povo e arrancou o pano com um puxão violento. A faca ficou cravada lá, balançando devagar. Ele amassou o tecido na mão e gritou para quem quisesse ouvir: "Isso aqui é coisa de cabra covarde. Se ela quer briga, que venha de frente, não de fininho feito rato ladrão." Mas a voz dele ecoou no silêncio, e ninguém respondeu. Só o vento quente passando entre as casas, levantando poeira vermelha. Naquela noite, Tertuliano trancou todas as portas da casa grande. Botou jagunço em cada canto, acendeu lamparina em todos os cômodos, e ficou sentado na cadeira de balanço de jacarandá que tinha vindo de longe, de navio e tudo. Tinha um rifle Winchester atravessado no colo e uma garrafa de cachaça do lado. Ele não sabia, mas lá fora, nas sombras da caatinga, pares de olhos brilhavam na escuridão. E num galho seco de um juazeiro velho, uma figura pequena, de gibão de couro e chapéu de aba larga, observava a casa grande em silêncio. Flor de Fogo não tinha ido embora. Ela só estava esperando o medo fazer o trabalho dela. E o medo, cabra, é o pior dos inimigos, porque ele mata por dentro devagar, até o homem virar sombra de si mesmo. Amanheceu o sábado com um silêncio pesado, desses que o sertão conhece bem quando a desgraça tá rondando. O galo cantou, mas parecia que até ele estava com medo de fazer barulho demais. O sol subiu devagar, pintando o céu de vermelho sangue, e o povo de Riacho Seco acordou com o coração apertado, pressentindo que aquele dia ia ser diferente. Foi a comadre Zefinha, lavadeira da vila, quem viu primeiro. Ela tinha saído cedo para buscar água no poço da praça, carregando a lata na cabeça, quando parou seca no meio do caminho. A lata caiu no chão, derramando água que sumiu rapidinho na terra rachada, mas ela nem percebeu. Tava com os olhos arregalados, boca aberta, mão na boca tentando segurar o grito. Na porta da bodega do seu Estácio, na parede de barro caiada de branco, tinha uma marca. Uma marca grande feita com algo vermelho que ainda estava fresco, escorrendo devagar. Parecia sangue, mas ninguém tinha coragem de chegar perto para confirmar. Desenhado na parede, claro que nem dia, estava o símbolo. Uma flor de mandacaru em chamas. A marca de Flor de Fogo. O grito da Zefinha acordou a vila inteira. O povo saiu das casas correndo, de camisa rasgada, descalço, carregando terço e faca. E quando viram a marca, o silêncio caiu pesado feito chumbo. Só se ouvia o vento gemendo entre as telhas e o choro baixo de uma criança no colo da mãe. Seu Estácio saiu da bodega com a cara mais branca que a cal da parede. Ele se benzeu 3 vezes, ajoelhou no chão de terra e começou a rezar em voz alta, pedindo proteção a todo santo que ele conhecia. Misericórdia, meu Deus. Ela tá marcando a vila. Tá avisando que a vingança já começou. E não era só na bodega, não. Conforme o povo ia andando pela vila, iam achando mais marcas. Na porta da casa do delegado, que era jagunço disfarçado do coronel, tinha outra flor em chamas. No portão da fazenda de Tertuliano, pintada em vermelho vivo, a mesma marca. E na entrada da vila, na cruz de madeira onde o povo rezava quando passava, mais uma. 4 marcas, 4 avisos. Dona Mocinha, a rezadeira, ficou parada na frente da cruz, com um rosário de contas pretas enrolado nos dedos magros. Ela balançou a cabeça e falou alto para quem quisesse ouvir. Flor de Fogo não tá brincando, não. Ela tá cercando a vila com o símbolo dela. Tá dizendo que aqui é território dela agora. E quando o cangaceiro marca território, é porque vai cobrar dívida de sangue.
O coronel Tertuliano chegou montado num cavalo baio, acompanhado de 5 jagunços armados até os dentes. Ele estava com olheira funda, barba por fazer, e a mão tremia quando segurou as rédeas. Quando viu as marcas, a raiva subiu nele, feito enxame de abelha raivosa. "Quem foi que viu ela fazendo isso?" Ele gritou, olhando para o povo com olhos injetados. "Alguém viu essa desgraçada pintando minha vila?" Ninguém respondeu. O povo só olhava para o chão, com medo de virar alvo. Bando de covarde. Tertuliano cuspiu no chão. "Ela é uma só. Uma mulher sozinha, e vocês têm medo dela. Onde já se viu? Mas quem conhecia o sertão sabia que Flor de Fogo nunca andava sozinha. Ela tinha bando, tinha olheiro, tinha gente fiel espalhada por todo canto. E pior, ela tinha a confiança do povo miúdo, que via nela uma justiceira, não uma bandida." Naquela tarde, o coronel mandou lavar todas as marcas. Botou o jagunço para esfregar as paredes com pano, cal e água, até não sobrar nenhum vestígio. Mas quando a noite caiu e o povo foi dormir com medo debaixo do cobertor, as marcas voltaram. Todas elas, no mesmo lugar, fresquinhas, vermelhas, brilhando à luz da lua cheia. O terror tomou conta de Riacho Seco, feito praga de gafanhoto. Ninguém saía de casa depois que o sol se punha. Porta e janela ficavam trancadas. Criança não brincava mais na rua, e até cachorro parou de latir à noite. O coronel Tertuliano tentava manter a pose de Rome Durão, mas todos viam que ele estava se desmoronando por dentro. Bebia mais, dormia menos, gritava com todo mundo. Mandou trazer mais jagunço de fora, ofereceu ouro e terra para quem matasse Flor de Fogo, mas ninguém aceitava. A fama dela era grande demais, e a maldição que ela tinha jogado na vila parecia coisa do outro mundo. Foi numa noite de lua cheia, quando o silêncio era de cortar com faca, que o som chegou, vindo de longe, das quebradas da serra, ecoando no vento quente da noite. Era o som de uma sanfona tocando devagar, uma toada triste, melancólica, que cortava o coração de quem ouvia, e junto com a sanfona, uma voz de mulher cantava. Não dava para entender as palavras, mas a melodia carregava peso de sentença, de promessa, de vingança que ainda ia se cumprir. O povo se escondeu debaixo das camas, rezou em voz baixa, fez promessa para santo de todo jeito, e Tertuliano, trancado na casa grande com os jagunços, sentiu pela primeira vez na vida o gosto amargo do medo verdadeiro. Porque ele sabia, todos sabiam, Flor de Fogo não tinha esquecido. E a conta estava chegando, feito chuva de tempestade que vem devagar, mas quando chega, arrasa tudo. A vila de Riacho Seco já não era a mesma. Parecia que uma maldição tinha caído sobre ela, feito manto negro de funeral. O comércio quase parou, as feiras ficaram vazias, e até os viajantes que passavam pela estrada de chão desviavam caminho quando ouviam falar do lugar. Diziam que ali tinha virado terra de assombração, que a cangaceira tinha feito pacto com as forças das trevas e que quem entrasse na vila podia não sair vivo. E os sinais continuavam. Todo dia, alguma coisa nova. Na segunda-feira, acharam o cavalo do coronel Tertuliano. O cavalo de raça que ele tinha comprado de um criador lá de Pernambuco, solto no meio da praça. O bicho estava são e salvo, mas na sela de couro bordado tinha uma rosa vermelha. Uma rosa de verdade, fresca, como se tivesse acabado de ser colhida. Mas não existia roseira em Riacho Seco. A terra era seca demais para flor delicada. Tertuliano ficou fora de si. Mandou chicotear o vaqueiro que devia cuidar do animal. Quebrou uma cadeira de jacarandá de raiva e trancou o cavalo no curral com 3 jagunços de guarda. Mas no dia seguinte, outra rosa. Dessa vez, deixada em cima da mesa da cozinha da casa grande. Dentro da casa, ninguém viu ninguém entrar. Ninguém ouviu nada. Mas a rosa estava lá, vermelha e perfeita, em cima do prato onde o coronel comia. A cozinheira, Dona Mariana, uma negra velha e rezadeira, pegou a rosa com a ponta dos dedos, benzeu ela 3 vezes e jogou no fogo. Enquanto a flor queimava, ela sussurrou: "Isso não é rosa não, senhor. É aviso.
Aviso de que ela pode chegar onde quiser, até na sua mesa, até no seu quarto. Tertuliano não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cadeira de balanço, com o rifle no colo, os olhos grudados na porta. Os jagunços dele andavam nervosos, resmungavam baixo, e um deles, o Zé da Morte, cabra que já tinha matado mais de 20, pediu as contas e foi embora antes do sol nascer. Eu não tenho medo de homem não, coroné, disse ele, pegando o alforje e o cavalo. Mas disso aí eu tenho, e muito. A deserção do Zé da Morte foi a gota d'água. Outros jagunços começaram a sair também, um por um, sempre de madrugada, sempre levando só o que cabia no bornal. Tertuliano tentou segurar, ofereceu mais dinheiro, ameaçou, mas não adiantou. O medo era maior que o ouro. Em menos de uma semana, o coronel, que antes tinha 15 jagunços, ficou com 4. E esses 4 estavam ali mais por falta de opção do que por lealdade. Foi na quarta-feira, quando a tarde caía e o céu ficava cor de fogo, que Flor de Fogo apareceu de novo. Dessa vez, ela não veio escondida. Veio à luz do dia, montada no cavalo preto, descendo a rua principal de Riacho Seco devagar, feito rainha entrando em seu reino. O povo saiu na porta para ver, mas ninguém falou nada. Só olhava, em silêncio, enquanto ela passava. Ela vinha sozinha, sem bando, sem arma na mão. Só o gibão de couro, o chapéu de aba larga e as pistolas na cintura. Quando chegou na frente da bodega do seu Estácio, ela desmontou e entrou. O velho Coroca estava atrás do balcão, mais branco que defunto. Mas ela só sorriu e pediu: "Me vê uma dose da boa, seu Estácio, e uma rapadura." Ele serviu com mão trêmula. Ela bebeu devagar, saboreando, e depois colocou uma moeda de prata em cima do balcão. "Pode ficar com o troco. E diga ao coronel que eu vim devolver a visita." Ela saiu, montou no cavalo e seguiu em frente, subindo a rua em direção à casa grande de Tertuliano. O povo seguiu atrás, de longe, querendo ver o que ia acontecer, mas com medo de chegar perto demais. Quando Flor de Fogo parou na frente do portão da fazenda, os 4 jagunços que sobravam saíram com os rifles apontados. Ela não se mexeu, só ficou lá, em cima do cavalo, olhando para casa. "Diga pro seu patrão que eu vim cobrar a conta," ela falou, e a voz dela ecoou no silêncio. "Diga que ele tem até a lua cheia para sair dessa vila. Se ficar, vai pagar o preço. E o preço é a honra dele, a dignidade dele, tudo que ele acha que tem." Um dos jagunços, o mais novo, deu um passo à frente. "E se ele não sair?" Flor sorriu. Um sorriso gelado, sem alegria. "Aí, meu filho, vocês vão descobrir que a morte às vezes é o menor dos castigos." Ela virou o cavalo e foi embora, devagar, enquanto o sol morria no horizonte. E quando ela sumiu na curva da estrada, o silêncio que ficou era tão pesado que parecia que o próprio ar estava preso na garganta do povo. Tertuliano viu tudo da janela, e quando ela foi embora, ele sentou no chão, com a cabeça nas mãos, e pela primeira vez em muitos anos, chorou. Chorou de raiva, de medo, de vergonha, porque ele sabia que a cangaceira não ia matar ele. Não, ela ia fazer coisa pior, ia destruir tudo que ele tinha construído, ia virar o povo contra ele, ia fazer dele um homem sem nome, sem respeito, sem nada. E no sertão, cabra, morrer é ruim, mas viver sem honra, isso é pior que o inferno. A lua cheia chegou numa sexta-feira, gorda e amarelada, iluminando o sertão inteiro com aquela luz fantasmagórica que faz até sombra de Mandacaru parecer visagem. O prazo que Flor de Fogo tinha dado pro coronel Tertuliano estava no fim. E a vila de Riacho Seco vivia o dia mais tenso desde que o primeiro tijolo foi assentado naquela terra seca. O padre Damião, velho de batina remendada e sandália de couro gasto, tinha convocado uma procissão para aquela noite. Disse que era preciso pedir proteção divina, que só a fé podia espantar o mal que rondava a vila. O povo aceitou, não porque acreditava que ia resolver, mas porque precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. O medo estava comendo todo mundo por dentro, feito bicho de pé.
Quando o sino da igreja bateu 6 badaladas, o povo começou a se juntar na praça. Vinham devagar, carregando vela acesa, terço enrolado no pulso, rezando baixinho. Criança no colo da mãe, velho de bengala, moça de vestido preto, homem de chapéu na mão. Até quem não pisava na igreja há anos apareceu naquela noite. Dona Mocinha, a rezadeira, estava na frente segurando um ramo de alecrim e arruda. Ela benzia o povo que passava, fazendo o sinal da cruz no ar, murmurando oração antiga que ninguém mais sabia de onde vinha. O rosto dela, marcado pelo tempo e pelas dores do sertão, estava sério, mas nos olhos tinha uma luz esquisita, como se ela soubesse de algo que os outros não sabiam. A procissão começou a andar. O padre Damião ia na frente, carregando a imagem de São José numa bandeja de prata velha. Atrás dele, o povo em fila, cantando ladainha em voz baixa, pedindo misericórdia, perdão, proteção. As velas tremiam no vento morno da noite, fazendo sombras dançarem nas paredes das casas. E foi ali, no meio da rua principal, que Flor de Fogo apareceu. Ela saiu da sombra de uma casa, montada no cavalo preto, parada feito estátua no meio do caminho. A procissão parou. O canto morreu na garganta do povo. O padre Damião ficou segurando a imagem de São José com as mãos tremendo, mas não saiu do lugar. Flor de Fogo desceu do cavalo devagar. Não tinha arma na mão, mas o gibão de couro cravejado de medalha brilhava à luz da lua, e o olhar dela era de quem estava ali para cumprir promessa. Ela tirou o chapéu de aba larga, segurando ele na mão, num gesto quase respeitoso. "Boa noite, padre Damião", ela disse, e a voz dela, baixa e firme, cortou o silêncio feito lâmina afiada. "Boa noite, povo de Riacho Seco." O padre engoliu seco, mas respondeu: "Boa noite, Flor. O que você quer com a gente?" Ela deu 2 passos à frente, e o povo recuou, mas ela levantou a mão, pedindo calma. "Eu não vim fazer mal a ninguém aqui. Vim cobrar o que é meu por direito. Vim mostrar que nessa vila, justiça ainda existe, e que desrespeito não fica barato." Ela olhou para o fundo da procissão, onde o coronel Tertuliano estava escondido no meio do povo, de cabeça baixa, cercado pelos 4 jagunços que restavam. Ele tentou se esconder mais, mas era tarde. Os olhos dela já tinham achado ele. "Tertuliano Sampaio." A voz dela ecoou na noite. "Saia daí e venha pra frente. Ou é cabra macho ou não é." O povo se abriu, empurrando o coronel pra frente feito água, abrindo caminho. Ele tentou resistir, mas não tinha pra onde correr. Foi caminhando devagar, suado, de olho baixo, até ficar a 5 passos dela. Flor de Fogo o encarou. E quando ela falou, cada palavra caiu no chão feito chumbo. "Você me insultou na frente desse povo. Disse que eu era cachorra. Disse que merecia chicote, que não merecia respeito." Tertuliano abriu a boca para falar, mas ela cortou. "Cale a boca. Agora quem fala sou eu." Ela deu a volta nele devagar, e o povo observava em silêncio, prendendo a respiração. "Eu podia ter te matado, Tertuliano. Podia ter queimado sua casa, matado seu gado, deixado sua fazenda em cinza. Mas sabe por que eu não fiz? Porque morte é misericórdia para cabra que nem você." Ela parou na frente dele de novo. "Eu vim aqui para te tirar tudo que você acha que te faz home. A partir de hoje, essa vila não te respeita mais. Ninguém aqui vai te obedecer. Ninguém vai te servir. Ninguém vai te chamar de coronel. Você vai sair daqui do mesmo jeito que muita gente já saiu. De mão vazia, de cabeça baixa, sem nome e sem honra." Tertuliano caiu de joelhos. Tentou falar, mas a voz não saía. Tentou implorar, mas o orgulho ainda pesava. Flor de Fogo colocou o chapéu de volta na cabeça e virou para a procissão. "O povo de Riacho Seco é livre agora. A terra é de vocês. A vila é de vocês. E se alguém vier oprimir de novo, é só me mandar chamar." Ela montou no cavalo e antes de partir olhou para o padre Damião. "Continue a procissão, padre, e reze por ele. Vai precisar." E ela foi embora, sumindo na escuridão,
enquanto o som dos cascos do cavalo ecoava na noite. Quando o silêncio voltou, o povo olhou para o coronel Tertuliano, ainda de joelhos no meio da rua, e ninguém o ajudou a levantar, porque a sentença tinha sido dada. E no sertão, quando uma cangaceira fala, o povo escuta. O sol nasceu no sábado como se nada tivesse acontecido, mas Riacho Seco acordou transformada. Era como se a vila tivesse tirado um peso das costas, um jugo de ferro que oprimia faz tempo. O povo andava diferente, olhava diferente, respirava diferente. Tinha medo ainda, mas era um medo misturado com esperança. Esperança de que a vida podia ser outra coisa além de obedecer ordem de coronel arrogante. Tertuliano Sampaio passou a noite inteira trancado na casa grande, bebendo cachaça até a garrafa secar, quebrando móvel, gritando sozinho. Os 4 jagunços que ainda restavam ficaram do lado de fora, sem saber o que fazer. Quando o sol clareou, 3 deles já tinham ido embora. Só sobrou o Damião velho, um cabra de 60 anos que tinha servido o pai do coronel e que era fiel por teimosia, não por respeito. "Tei, senhor. O senhor precisa comer alguma coisa", disse o velho, entrando na sala devagar, pisando em caco de espelho quebrado. Tertuliano estava sentado no chão, de costas para a parede, com a camisa rasgada e os olhos vermelhos. Parecia um bicho acuado, ferido, perigoso de desespero. "Comer?" Ele riu, mas era risada de doido. "Pra quê, Damião? Pra viver mais um dia nessa vergonha?" O velho não respondeu. Só ficou ali, de pé, esperando. Tertuliano se levantou cambaleando, segurou na parede e olhou pela janela. Lá fora, a vila acordava. Mas ninguém olhava para a casa grande. Ninguém vinha pedir ordem, trazer recado, pedir bênção. Era como se ele tivesse deixado de existir. "Ela me tirou tudo", ele murmurou, a voz rouca de tanto gritar. "Tudo, Damião, sem dar um tiro, sem derramar uma gota de sangue." E era verdade. Flor de Fogo tinha feito o que nenhum bando de cangaceiro, nenhuma volante do governo, nenhum inimigo tinha conseguido. Tinha quebrado Tertuliano Sampaio por dentro. No fim da manhã, o coronel mandou arrumar os baús. Damião velho selou o cavalo, amarrou as malas no lombo de 2 jumentos e preparou a saída. Tertuliano vestiu o terno de linho branco que usava nas festas grandes, calçou a botina engraxada, pôs o chapéu de feltro importado na cabeça. Queria sair dali com alguma dignidade, ainda que fosse só de fachada. Quando saiu da casa grande pela última vez, parou na porta e olhou para trás. A casa que o avô dele tinha construído, tijolo por tijolo, com suor e sangue de gente escravizada. A sala com móvel de jacarandá trazido de navio. O corredor com retrato dos antepassados nas paredes. Tudo ia ficar para trás. Ele montou no cavalo e seguiu devagar pela rua principal de Riacho Seco. O povo estava na porta das casas, na janela, na calçada, mas ninguém falou nada. Ninguém acenou. Ninguém tirou o chapéu. Só olhavam, em silêncio, enquanto o ex-coronel passava feito sombra. Quando ele chegou perto da bodega do seu Estácio, viu ela. Flor de Fogo estava sentada numa cadeira na frente da bodega de pernas cruzadas, tomando café num copo de alumínio. Ela não olhou para ele, não fez gesto nenhum. Só ficou ali, tranquila, como se fosse dona do pedaço. Tertuliano apertou as rédeas com força, mas não parou. Continuou. E quando passou por ela, ouviu a voz dela, baixa, mas clara. Vai com Deus, Tertuliano, e aprenda que respeito não se compra com terra nem com ouro. Se conquista. Ele não respondeu. Não virou a cabeça. Só seguiu, com o Damião velho atrás, levando os jumentos. Atravessou a vila inteira, passou pela cruz de madeira na saída e sumiu na curva da estrada de chão. E Riacho Seco viu, pela primeira vez em décadas, um coronel sair de cabeça baixa, derrotado, humilhado, sem honra. Quando o Tertuliano sumiu de vista, o povo começou a se mexer de novo. Devagar, como se estivesse acordando de um pesadelo longo. Dona Mocinha, a rezadeira, saiu da casa dela com um ramo de alecrim e começou a benzer a vila toda, casa por casa.
dizendo que era para tirar o mal-olhado que tinha ficado. Flor de Fogo terminou o café, colocou o copo vazio no balcão da bodega e montou no cavalo preto. Antes de partir, olhou para o povo que tinha se juntado na praça, olhando para ela com mistura de medo e gratidão. "O que vocês fazem com essa vila agora é com vocês", ela disse, alto e claro. "Eu só vim cobrar respeito. O resto é trabalho de vocês." Ela virou o cavalo e saiu, devagar, pelo mesmo caminho que o coronel tinha ido. Mas quando chegou na saída da vila, em vez de seguir a estrada, ela cortou pela caatinga, sumindo entre os mandacaros e os juazeiros. Seu Estácio ficou olhando ela sumir no horizonte, e quando teve certeza que ninguém estava olhando, soltou um suspiro aliviado. Ele tinha sido olheiro dela o tempo todo. Tinha avisado quando os jagunços saíam, tinha deixado o recado escondido debaixo do balcão, tinha ajudado a planejar cada passo da vingança, e ninguém nunca ia saber. Porque no sertão, cabra, os segredos mais perigosos são os que ninguém conta. As semanas passaram, e a história do que tinha acontecido em Riacho Seco começou a correr o sertão feito vento quente de verão. Viajante levava o conto de feira em feira, de vila em vila, de grota em grota. Cantador de viola fazia versos sobre a cangaceira que tinha derrubado um coronel sem dar um tiro. Beato contava em praça pública que tinha sido castigo divino, que Deus tinha usado a mão de Flor de Fogo para fazer justiça. E cada vez que a história era contada, ela crescia. Ganhava detalhe novo, milagre inventado, lance de magia e mistério. Diziam que Flor de Fogo tinha feito pacto com Santa Bárbara, que ela andava invisível quando queria, que podia entrar e sair de qualquer lugar sem ninguém ver. Mas o que o povo não sabia é que ela nunca tinha trabalhado sozinha. Tinha gente em Riacho Seco que tinha ajudado ela. Gente simples, que o coronel nunca olhou direito, nunca deu valor. Gente invisível. Seu Estácio, o dono da bodega, tinha sido os olhos dela. Durante anos ele tinha sofrido calado as humilhações do coronel, vendo o homem abusar de gente pobre, roubar terra, espancar vaqueiro. E quando Flor de Fogo apareceu na bodega pela primeira vez, meses antes do insulto, ele reconheceu nela a chance de virar o jogo. Foi ele quem passou informação sobre os movimentos dos jagunços. Foi ele quem deixou o recado escondido embaixo do balcão, marcando o encontro, avisando quando era seguro agir. Foi ele quem garantiu que a cangaceira sempre tivesse um passo à frente de Tertuliano. A comadre Zefinha, a lavadeira, também tinha ajudado. Ela lavava roupa na casa grande, ouvia a conversa dos jagunços, via tudo o que acontecia. E quando voltava para o riacho para lavar as trouxas, ela deixava recado escondido numa pedra oca, avisando Flor de Fogo sobre planos, movimentos, fraquezas. E tinha Dona Mocinha, a rezadeira. Ela não era só benzedeira, não. Era a conselheira espiritual de Flor de Fogo. Tinha sido ela quem tinha ensinado a cangaceira a usar o medo como arma, a trabalhar nas sombras, a deixar o inimigo se destruir sozinho. As rezas que ela fazia não eram só para curar criança doente. Eram para proteger Flor, para confundir os jagunços, para fazer o coronel perder o sono. E ninguém sabia de nada disso, porque os três tinham guardado o segredo, mesmo depois que Flor foi embora. Porque no sertão, cabra, os heróis verdadeiros são aqueles que trabalham no silêncio, sem querer fama, sem querer glória, só querendo justiça. Numa noite de lua cheia, 3 meses depois da saída do coronel, os três se juntaram na casa de Dona Mocinha. A velha acendeu uma vela de sebo, fez café forte e sentou na cadeira de balanço, olhando para Zefinha e pro Estácio com olhos cansados, mas satisfeitos. "A gente fez o certo", disse a rezadeira, mexendo o café devagar. "Ajudamos a libertar essa vila. E ninguém precisa saber que fomos nós." Seu Estácio assentiu, tomando um gole de café. Flor de Fogo foi a face da vingança, mas nós fomos o corpo. Sem nós, ela não teria conseguido. Zefinha, sentada no canto da sala, com o terço enrolado nos dedos,
suspirou. Vocês acham que ela volta um dia? Dona Mocinha sorriu, um sorriso fino, cheio de mistério. Ela volta. Quando precisar. Porque gente como Flor de Fogo não descansa enquanto houver injustiça nesse sertão. E nós vamos estar aqui, de olho, esperando para ajudar de novo. Os três ficaram em silêncio, olhando a chama da vela dançar no vento que entrava pela janela. E naquela noite, fizeram um pacto silencioso. Nunca contar o que tinham feito, nunca buscar reconhecimento, só guardar o segredo e esperar. Porque no sertão, cabra, a vingança não é trabalho de uma pessoa só. É trabalho de muitos. E os melhores guerreiros são aqueles que ninguém vê. 3 léguas depois de sair de Riacho Seco, Flor de Fogo parou o cavalo perto de um riacho seco, desses que só tem água quando chove milagre. Era noite fechada, mas a lua cheia iluminava tudo que nem lamparina de Deus. Ela desmontou, deixou o cavalo beber no pouco de água que ainda tinha numa poça lamacenta, e sentou numa pedra para descansar. Tirou o chapéu, passou a mão no cabelo preto amarrado em trança grossa, e suspirou fundo. Tava cansada. Não do corpo, mas da alma. Cansada de andar, de brigar, de cobrar respeito que deveria ser dado de graça. Cansada de ser lenda quando só queria ser gente. A memória veio sem pedir licença, como sempre vinha quando ela parava para descansar. A memória do dia que tudo começou. O dia que ela deixou de ser Maria das Dores e virou Flor de Fogo. Tinha 17 anos quando o coronel Augusto Pereira, dono de Meia Serra lá na Paraíba, invadiu a casa dela. O pai dela, um lavrador honesto, tinha se recusado a vender a terra. Era terra pequena, mas era deles, conquistada com suor e sangue. O coronel não gostou da resposta. Mandou os jagunços queimarem a roça, matarem o gado, e naquela noite de lua nova, eles voltaram. Mataram o pai dela com um tiro nas costas. Estupraram a mãe dela na frente dos irmãos, e quando ela tentou defender a família, levou uma coronhada na cabeça e desmaiou. Quando acordou, a casa estava em cinzas, a mãe morta no chão de barro, os irmãos pequenos, sumidos, levados sabe Deus para onde, e ela sozinha, com nada além de raiva e sede de vingança. Foi Dona Mocinha quem tinha achado ela, 3 dias depois, andando feito alma penada pela caatinga, sem rumo, sem comida, sem esperança. A rezadeira levou ela para casa, cuidou dos ferimentos, deu comida, deu abrigo. E quando Maria das Dores chorou tudo que tinha para chorar, Dona Mocinha falou: "Menina, você tem 2 caminhos, ou morre de tristeza, ou vira fogo. E fogo, minha filha, não morre. Fogo queima tudo que tá podre." Foi ali que Maria das Dores morreu. E Flor de Fogo nasceu. Dona Mocinha ensinou ela a atirar, a cavalgar, a se esconder na caatinga. Apresentou ela pra gente do cangaço, gente que tinha sofrido nas mãos de coronel e que lutava pela própria justiça. E quando Flor ficou pronta, quando a raiva virou força, ela foi atrás do coronel Augusto Pereira. Não matou ele. Fez pior. Queimou a fazenda dele. Libertou os trabalhadores escravizados, espalhou a notícia de todos os crimes que ele tinha cometido, e quando ele tentou fugir, ela estava esperando na estrada. Olhou nos olhos dele e disse: "Você matou minha família, destruiu minha vida. Agora eu vou destruir a sua, mas não com bala, com vergonha." E foi embora, deixando ele vivo, mas arruinado, sem terra, sem nome, sem respeito. Depois disso, Flor de Fogo nunca mais parou. Andou pelo sertão inteiro, ajudando quem precisava, cobrando respeito de quem oprimia. E cada vitória era uma homenagem à família que ela tinha perdido. Sentada ali no meio da caatinga, olhando a lua cheia, ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Não era lágrima de tristeza, era lágrima de cansaço, de saudade, de vazio. Porque vingança, cabra, pode trazer justiça, mas não traz de volta quem a gente perdeu. E no fundo, bem no fundo, Flor de Fogo ainda era aquela menina de 17 anos, querendo só voltar para casa, abraçar a mãe,
Ouvir o pai cantando na roça. Mas aquela menina tinha morrido, e o que sobrou era só a lenda. Ela secou a lágrima, colocou o chapéu de volta e montou no cavalo. Tinha estrada pela frente. Tinha mais gente para ajudar, mais injustiça para combater. E enquanto tivesse fôlego no corpo e fogo no peito, ela ia continuar. Os meses passaram, e Flor de Fogo continuou andando pelo sertão, de vila em vila, de grota em grota. Tinha ajudado uma viúva a recuperar a terra roubada por um fazendeiro ganancioso. Tinha espantado uma volante corrupta que estava cobrando pedágio dos viajantes. Tinha libertado 3 meninas que tinham sido sequestradas para trabalhar numa casa de prostituição. A fama dela crescia, mas ela não ligava. Não fazia aquilo por glória. Fazia porque era o certo. Porque alguém precisava fazer. Foi numa tarde de setembro, quando o sol estava caindo e o céu ficava cor de sangue, que ela teve um encontro que mudou tudo. Ela estava passando por uma vila pequena chamada Lagoa Seca, só para comprar mantimento e seguir viagem, quando ouviu um grito. Era uma criança, um menino de uns 8 anos, correndo desesperado pela rua de terra, perseguido por 2 jagunços a cavalo. O menino tropeçou, caiu, e os jagunços desmontaram, rindo, se preparando para dar uma surra nele. Flor não pensou 2 vezes. Desceu do cavalo, sacou as 2 pistolas e atirou, não para matar, para assustar. As balas acertaram o chão na frente dos jagunços, levantando poeira vermelha. "O próximo tiro não vai errar", ela disse, a voz gelada. Os jagunços olharam para ela, reconheceram quem era, e saíram correndo, montaram nos cavalos e sumiram na poeira. Flor guardou as pistolas e foi até o menino, que estava no chão, tremendo de medo. Ela se ajoelhou e perguntou: "Tá machucado?" O menino balançou a cabeça, chorando. Eles queriam me levar. Diziam que minha mãe devia dinheiro pro patrão." Flor ajudou ele a levantar. "Cadê sua mãe?" "Tá em casa. Tá doente. Não consegue trabalhar." Flor pegou o menino pela mão e foi com ele até a casa. Era um casebre de taipa, teto de palha furado, chão de terra batida. Dentro, deitada numa rede rasgada, estava uma mulher magra, pálida, tossindo sangue numa toalha velha. Quando a mulher viu Flor entrar, tentou se levantar, mas não tinha força. "Quem é a senhora?" ela perguntou, a voz fraca. "Vim ajudar", Flor disse, e foi até a rede, olhando a mulher de perto. E foi aí que ela viu o rosto, os olhos, a marca de nascença no pescoço. Era Isaura, a irmã dela. A irmã que tinha sido levada naquela noite terrível, 15 anos atrás. Flor sentiu o mundo girar. O coração disparou. As mãos tremeram. "Isaura", ela sussurrou, quase sem voz. A mulher olhou para ela, confusa no começo. Depois, devagar, os olhos dela se arregalaram. A memória voltou. "Maria?", ela disse, incrédula. "Maria das Dores?" Flor se ajoelhou ao lado da rede, segurou a mão da irmã e chorou. Chorou tudo que tinha segurado durante 15 anos. Chorou pela mãe, pelo pai, pela infância roubada, pelo tempo perdido. "Eu pensei que você tivesse morrido", Isaura disse, chorando também. "Pensei que nunca mais ia te ver. Eu procurei por você", Flor disse entre soluços. "Procurei por anos, mas nunca achei." Isaura apertou a mão da irmã com força. "Eles me venderam para um coronel. Trabalhei na fazenda dele até conseguir fugir. Casei, tive meu filho. Mas a vida foi dura, Maria. Muito dura." Flor olhou para Isaura, viu a doença consumindo ela por dentro e soube que o tempo era pouco. "Eu vou cuidar de você", ela disse decidida. "E do seu filho. Prometo." E naquele momento, Flor de Fogo percebeu que a vingança tinha trazido justiça. Mas o amor tinha trazido de volta o que ela pensava que tinha perdido para sempre: a família. Flor de Fogo ficou em Lagoa Seca por 3 meses. Cuidou da irmã, levou benzedeira,
comprou remédio, fez tudo o que podia. Mas a doença era forte demais. Isaura estava consumida por dentro e não tinha cura. Numa noite de lua nova, quando o céu estava escuro e pesado, Isaura chamou Flor para perto da rede. A respiração dela estava curta, os olhos fundos, mas ainda brilhavam com aquela luz de quem tem algo importante para dizer. Maria, eu sei que meu tempo está acabando. Flor segurou a mão dela, apertando forte. Não fala assim, Isaura. Você vai ficar boa. Não vou não, minha irmã. E tá tudo bem. Eu tô em paz. Porque te encontrei de novo. Porque sei que meu filho vai ficar com você. Flor sentiu a lágrima escorrer, mas não soltou a mão da irmã. Eu prometo que vou cuidar dele. Prometo que ele vai ter a vida que a gente não teve. Isaura sorriu. Um sorriso cansado, mas feliz. Eu sei. Você sempre foi a mais forte de nós. E agora eu posso descansar. Ela fechou os olhos devagar e a respiração foi ficando mais fraca, até parar. Flor de Fogo ficou ali, segurando a mão da irmã, chorando em silêncio, até o sol nascer. Enterrou Isaura embaixo de um juazeiro velho na beira da vila, fez uma cruz de madeira, cravou no chão e rezou tudo o que sabia rezar. E quando terminou, pegou o sobrinho pela mão e disse: a partir de hoje, você é meu filho, e eu prometo que você vai crescer livre, vai estudar, vai ter terra, vai ter respeito, ninguém vai pisar em você. O menino, que se chamava João, olhou para ela com olhos cheios de esperança. A senhora é a Flor de Fogo, né? A cangaceira que todo mundo fala? Flor sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Sou. Mas para você, eu sou tia Maria. E vou cuidar de você até o fim dos meus dias. E assim, Flor de Fogo ganhou uma razão nova para viver. Não era mais só vingança. Não era mais só justiça. Era amor. Era família. Era a chance de consertar, pelo menos um pouquinho, o que o mundo tinha quebrado. Ela levou João para uma vila pequena, longe do cangaço, longe da violência. Comprou um pedaço de terra com o dinheiro que tinha guardado. Construiu uma casa simples e começou a viver. Mas a lenda de Flor de Fogo não morreu. Porque de vez em quando chegava notícia de alguma injustiça grande, de algum coronel abusando de gente pobre, ela deixava João com Dona Mocinha, pegava o gibão de couro, montava no cavalo preto e ia cobrar a conta. Porque no sertão, cabra, a gente pode mudar de vida, mas não muda de essência. E a essência de Flor de Fogo era justiça, era luta, era fogo que nunca apaga. E assim ela viveu, dividida entre a paz da vida simples e o chamado da vingança justa, entre o amor de mãe e a fúria de guerreira. E a história dela continuou correndo pelo sertão, de boca em boca, de geração em geração, porque lenda que tem amor no meio não morre nunca. Fim da segunda parte, capítulos 6 a 10. Agora sim, posso continuar com os capítulos 11 ao 15, capítulos finais, que vão amarrar todas as pontas soltas. 2 anos tinham se passado desde que Flor de Fogo tinha adotado João e começado uma vida mais sossegada numa vila pequena chamada Serra Branca, distante de Riacho Seco. A casa era simples, de taipa e telha, com um quintal onde ela plantava milho, feijão e mandioca. João, que agora tinha 10 anos, ia para a escola toda manhã, aprendia a ler e escrever e ajudava a tia nos afazeres da tarde. Mas havia noites em que Flor de Fogo não conseguia dormir. Noites em que as memórias voltavam feito fantasma, trazendo as caras dos homens que tinham desaparecido em Riacho Seco. Zé Damião, Chico Bento e outros 2 capangas do coronel. O povo ainda falava que tinha sido coisa de assombração, de pacto com o cão, de mandinga. Mas a verdade era bem diferente. Numa noite de lua minguante, quando João já dormia profundamente, Flor sentou na varanda com uma garrafa de cachaça e começou a escrever numa folha de papel amarelado. Não era para ninguém ler naquela hora, era só para botar para fora o peso que carregava. Mas quem sabe um dia, quando ela não tivesse mais nesse mundo, alguém precisasse saber a verdade.
Os homens não tinham sumido por magia. Tinham sumido porque Flor de Fogo tinha um bando pequeno, mas leal. 4 homens e 2 mulheres que tinham sofrido nas mãos de coronéis injustos e que tinham jurado lealdade a ela. Tinha o Zé Trovão, um ex-vaqueiro que tinha perdido a filha para as mãos de um jagunço e que agora trabalhava como coiteiro, escondendo cangaceiros quando a volante chegava perto. Foi ele quem tinha levado Zé Damião e Chico Bento para longe, de olhos vendados no meio da caatinga. Soltou os 2 a léguas de distância de qualquer vila, sem cavalo, sem arma, só com água e farinha. Vocês vão andar até aprender o que é passar necessidade, ele tinha dito. E se voltarem para a vida de jagunço, da próxima vez não tem misericórdia. Os 2 nunca mais voltaram para Riacho Seco. Uns diziam que tinham morrido de sede no meio da caatinga. Outros que tinham ido trabalhar de vaqueiro em Pernambuco, longe de tudo e de todos, com medo de que Flor de Fogo descobrisse onde estavam. Tinha também a Ritinha, uma moça de 25 anos, filha de lavadeira, que tinha sido violentada por um dos capangas de Tertuliano quando era menina. Ela era quem entregava os recados, quem levava a comida escondida, quem pintava as marcas de fogo nas paredes durante a madrugada. Ninguém nunca desconfiou dela, porque era invisível para os poderosos. Só mais uma lavadeira pobre. E tinha Dona Mocinha, que não era só rezadeira, era a cabeça do bando, a estrategista, a que orientava Flor sobre quando agir, quando recuar, quando apertar o cerco. Ela conhecia o coração dos homens, sabia quando o medo estava maduro, quando a culpa estava doendo, quando a vergonha estava prestes a quebrar o orgulho. Foi Dona Mocinha quem tinha bolado o plano todo contra Tertuliano. Cada passo, cada marca, cada desaparecimento, tudo milimetrado para criar terror sem violência, para destruir o coronel por dentro sem dar a ele a honra de morrer em combate. Flor terminou de escrever e dobrou o papel. Guardou numa caixa de madeira que ficava embaixo da cama, junto com outros papéis, cartas velhas, uma foto desbotada da mãe dela. Um dia, quando João crescesse, talvez ela contasse tudo para ele. Ou talvez não. Talvez fosse melhor que alguns segredos morressem com ela. Mas uma coisa ela sabia: os desaparecidos não tinham sido mortos. Tinham sido soltos para aprender. E se aprenderam mesmo, então a vingança dela tinha valido a pena. Porque no sertão, cabra, o pior castigo não é a morte. É viver sabendo que você foi poupado por misericórdia. Que alguém teve o poder de te matar e escolheu te ensinar. E isso dói mais que qualquer bala. 3 meses depois de Flor ter escrito sobre os desaparecidos, chegou uma carta em Serra Branca. Era de Riacho Seco, trazida por um tropeiro velho que conhecia Flor de longas datas. A carta vinha de Joana, a neta de Dona Mocinha, e trazia uma notícia que fez o coração de Flor apertar. A rezadeira estava morrendo. Flor arrumou as coisas, deixou João com uma vizinha de confiança e partiu a cavalo naquela mesma tarde. Cavalgou 2 dias seguidos, parando só para descansar o animal e beber água. Quando chegou em Riacho Seco, a lua já tinha nascido, gorda e amarela, iluminando a vila que agora tinha mais casas, mais gente, mais vida. Foi direto para a casa de Dona Mocinha. A porta estava entreaberta, e de dentro vinha o cheiro de vela de cera derretida e de alecrim queimando. Flor entrou devagar. Joana estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da avó, rezando baixinho. Quando viu Flor, levantou e abraçou ela, chorando. "Ela está esperando por você", Joana sussurrou. "Disse que só ia descansar quando você chegasse." Flor se aproximou da cama. Dona Mocinha estava deitada, magra que nem galho seco. O rosto enrugado como casca de árvore antiga. Mas os olhos ainda tinham aquele brilho de quem sabia mais que todo mundo. Quando viu Flor, ela sorriu. "Chegou, minha filha." Flor se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão da velha e beijou com carinho. "Cheguei, Dona Mocinha. Vim me despedir." A rezadeira balançou a cabeça devagar. "Não é despedida, não. É passagem de bastão." Flor franziu a testa sem entender. "Bastão?
Dona Mocinha fez um sinal para Joana, que saiu do quarto e fechou a porta, deixando as duas sozinhas. A velha respirou fundo, juntou forças e começou a falar. Maria das Dores, Flor de Fogo, você acha que foi sorte eu ter te achado naquele dia depois da tragédia? Flor ficou em silêncio, esperando. Não foi sorte não, eu estava esperando por você. Porque eu também passei pelo que você passou. Também perdi tudo. Também virei fogo. Os olhos de Flor se arregalaram. A senhora foi cangaceira? Dona Mocinha deu uma risada fraca que terminou em tosse. Fui. Há mais de 50 anos. Eu era conhecida como Rosa Espinho. Andava de rifle nas costas, cavalo ligeiro, e ninguém me pisava. Cobrei muito respeito nesse sertão. Muita injustiça eu derrubei. Muito coronel eu botei no lugar dele. Flor estava paralisada. Nunca tinha imaginado. Mas a senhora parou. Por quê? Porque encontrei um menino, um sobrinho, igual você achou o João. E entendi que vingança é importante, mas amor é mais. Que a luta tem que continuar, mas por outras mãos. E aí eu virei rezadeira. Virei a que ensinava as novas guerreiras. E você, minha filha, foi a melhor de todas. Dona Mocinha apertou a mão de Flor com força surpreendente. Agora você vai fazer o mesmo. Vai ensinar. Vai passar adiante. Porque a luta não acaba, Maria. Ela só muda de rosto. Flor sentiu as lágrimas escorrerem. Eu não quero mais lutar, Dona Mocinha. Eu tô cansada. Eu sei. Eu também tava. Mas a luta não é só rifle e pistola, não. É ensinar o menino a ser homem de respeito. É mostrar pras moças que elas podem ser fortes. É não deixar a injustiça passar batida. Isso também é luta. A respiração da velha ficou mais fraca. Os olhos começaram a fechar. Dona Mocinha, não vai ainda não. Tá na hora, menina. Mas eu vou em paz. Porque sei que você vai continuar o trabalho. Do seu jeito. Com sua força, e quando você cansar, vai achar outra, sempre tem outra. E com essas palavras, Dona Mocinha fechou os olhos pela última vez. A respiração parou, o corpo ficou quieto. A Rosa Espinho tinha virado semente, e a semente tinha virado terra fértil, e a terra tinha dado fruto. Flor ficou ali, segurando a mão da velha, chorando em silêncio, enquanto a vela queimava até o fim. E quando enterraram Dona Mocinha no dia seguinte, embaixo do juazeiro mais velho de Riacho Seco, Flor jurou que ia honrar a memória dela. Ia continuar a luta, do jeito dela. Com amor, com sabedoria, com fogo. 5 anos se passaram. João já tinha 15 anos. Era um rapaz alto, de olhos espertos e coração bom. Ajudava Flor na roça, estudava à noite, e sonhava em ser professor um dia. A vida em Serra Branca era tranquila, mas de vez em quando Flor ainda sentia o chamado da estrada e partia por alguns dias para cobrar alguma dívida de respeito em alguma vila distante. Foi numa dessas viagens que o impossível aconteceu. Flor tinha ido até uma feira na cidade de Juazeiro comprar sementes e tecido quando ouviu uma voz que fez o coração dela gelar. Era uma voz de homem, cantando uma toada antiga, que o pai dela costumava cantar na roça quando ela era criança. Ela virou rápido, procurando com os olhos. E lá, do outro lado da feira, sentado numa esteira de palha, vendendo cordel e cantando versos, estava um homem de uns 40 anos, magro, com cabelo grisalho, mas com os mesmos olhos verdes que a mãe dela tinha. Flor chegou perto devagar, o coração disparado. Quando o homem olhou para ela, ficou em silêncio. Os dois se encararam por um tempo que pareceu eterno. José? Flor sussurrou, quase sem voz. José das Dores? O homem arregalou os olhos. Levantou devagar, deixando o cordel cair no chão. Maria? Ele disse, incrédulo. Maria das Dores. E os dois se abraçaram ali mesmo, no meio da feira, chorando feito criança, enquanto o povo passava sem entender nada. José era o irmão mais velho de Flor.
que tinha sido levado naquela noite terrível junto com Isaura. Ele tinha sido vendido para trabalhar numa fazenda no Ceará. Tinha apanhado, sofrido, mas tinha sobrevivido. Quando conseguiu fugir, anos depois, tinha ido procurar a família, mas não achou ninguém. Achava que todos tinham morrido. Eu procurei por você, Maria. Procurei por anos. Mas diziam que você tinha morrido junto com a mãe. E eu procurei por você também, José. Achei a Isaura, mas ela morreu. E agora eu achei você. Os dois sentaram numa sombra, e Flor contou tudo. A vida de cangaceira, as vinganças, o filho adotivo, a nova vida. José escutou tudo em silêncio, e quando ela terminou, ele pegou a mão dela e disse: Você fez o que tinha que fazer, Maria. Você honrou a memória do nosso pai, da nossa mãe. E agora tem uma família de novo. Tem um filho. E você, José, tem família? Ele balançou a cabeça. Não, nunca casei. Nunca quis. Passei a vida inteira procurando por vocês. Mas agora achei. E isso basta. Flor sorriu, com lágrimas nos olhos. Então vem morar comigo. Com a gente. Você, eu e João. Vamos ser família de novo. E assim, depois de 25 anos separados, os irmãos se reencontraram. José foi morar em Serra Branca, ajudou na roça, ensinou João a fazer cordel, a tocar viola, a cantar as toadas antigas do sertão. E Flor de Fogo, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que a ferida do passado tinha começado a sarar. Porque a família, cabra, é o que te sustenta. É o que te faz voltar a acreditar que a vida pode ser boa de novo. E naquela casa pequena de taipa, com teto de telha e chão de terra batida, nasceu algo que parecia impossível: felicidade. 10 anos se passaram desde o exílio do coronel Tertuliano Sampaio. Ninguém em Riacho Seco sabia ao certo o que tinha acontecido com ele. Alguns diziam que tinha morrido bêbado numa sarjeta de Recife. Outros que tinha virado pregador de rua, pedindo perdão para os pecados. Mas a verdade era bem diferente. Tertuliano tinha ido parar numa vila pequena chamada Poço Fundo, no interior de Alagoas. Tinha arrumado emprego como professor de crianças pobres, ensinando a ler e escrever numa escola de taipa com teto furado. Ganhava pouco, comia pouco, vivia sozinho numa casa alugada, mas tinha paz. Foi num domingo de manhã, quando o sino da igreja batia chamando para o culto, que Tertuliano sentiu a dor no peito. Uma dor forte, que subiu pelo braço esquerdo e fez ele cair de joelhos no chão da sala. Ele sabia o que era. O coração estava desistindo. Ele conseguiu se arrastar até a cama, deitou de costas, olhando para o teto de palha, respirando com dificuldade. Não tinha ninguém para chamar. Não tinha família. Não tinha amigo. Estava sozinho. E enquanto a vida ia escorrendo devagar, ele pensou em tudo. Na arrogância que tinha tido. Nas pessoas que tinha machucado. Na humilhação que tinha sofrido. E em Flor de Fogo. Ela tinha razão. Ele pensou: respeito não se compra, se conquista. E eu nunca conquistei nada de verdade. Só tomei, só roubei, só oprimi. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Não era lágrima de autopiedade. Era lágrima de arrependimento verdadeiro. E ali, naquela casa pequena e pobre, Tertuliano Sampaio morreu. Não como coronel, não como poderoso, mas como José Tertuliano, professor de criança pobre, homem simples que tinha aprendido, tarde demais, o valor do respeito. No dia seguinte, os alunos dele fizeram uma vaquinha para enterrar o corpo. Não tinha caixão caro, nem velório pomposo, só um enterro simples, com cruz de madeira e flores do mato. E quando a notícia chegou em Riacho Seco, semanas depois, trazida por um viajante, o povo ficou em silêncio. Não teve comemoração, não teve ódio, só um suspiro coletivo, como se uma página velha tivesse sido virada. Flor de Fogo soube da morte por uma carta que seu Estácio mandou. Ela leu em silêncio, sentada na varanda de casa, com João e José ao lado. Quando terminou, dobrou o papel e guardou. Ele morreu? João perguntou. Morreu. A senhora tá triste?
Flor pensou por um momento. Não, nem feliz. Só em paz. Porque ele aprendeu. E quem aprende, merece descanso. E naquela noite, Flor acendeu uma vela e rezou. Não pelo Tertuliano arrogante, mas pelo José Tertuliano, o professor. Porque no sertão, cabra, até o pior dos homens merece uma reza se morreu arrependido. E assim, a última ponta solta da vingança de Flor de Fogo foi amarrada. O coronel tinha pago o preço. Não com sangue. Com consciência. Flor de Fogo viveu até os 73 anos. Viu João virar professor, casar, ter filhos. Viu José morrer de velhice tranquila, cantando uma toada antiga até o último suspiro. Viu o sertão mudar. Estradas de asfalto cortando a caatinga. Luz elétrica chegando nas vilas. O tempo levando embora o jeito antigo de viver. Mas nunca deixou de ser quem era. De vez em quando chegava notícia de alguma injustiça grande, ela pegava o gibão velho de couro, as pistolas enferrujadas, e ia cobrar respeito. Já não montava a cavalo com a mesma agilidade, mas o olhar ainda botava medo em coronel metido a besta. Numa manhã de setembro, quando o sol nascia vermelho atrás da serra, Flor acordou sentindo que era a hora. Não era dor. Era só uma certeza. Como se alguém tivesse sussurrado no ouvido dela que o trabalho tinha terminado. Ela se levantou, vestiu a roupa mais bonita que tinha, uma saia preta e uma blusa branca bordada. Amarrou o lenço vermelho na cabeça, o mesmo que usava quando era jovem. E foi até o quintal, sentar embaixo do juazeiro velho que ela mesma tinha plantado. João veio correndo quando viu ela ali. "Mainha, tá tudo bem?" Ela sorriu. João a chamava de Mainha desde criança, e ela nunca corrigiu. "Tá tudo bem, meu filho. Só tô cansada, muito cansada. Quer que eu chame o doutor?" "Não precisa, não. Só senta aqui comigo um pouco." João sentou ao lado dela, e Flor pegou a mão dele. "Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, João. Você me deu razão para viver quando eu só sabia vingar. Me ensinou que o amor é mais forte que o ódio, que a paz é mais valiosa que a guerra." "Mainha, não fala assim." "Deixa eu falar, menino, porque é importante. Quando eu partir, você vai continuar o trabalho. Não com rifle, não. Com escola, com livro, com respeito. Vai ensinar os meninos que todo mundo merece dignidade. Que ninguém é melhor que ninguém. Que justiça não é coisa de rico. É direito de todos." João chorou, mas assentiu. "Eu prometo, Mainha." Flor fechou os olhos, sentindo o vento quente da manhã no rosto. Ouviu o canto do sabiá no galho do juazeiro. Sentiu o cheiro da terra molhada, porque tinha chovido de madrugada, milagre raro naquela época. E ali, embaixo da sombra do juazeiro, com a mão do filho na dela, Flor de Fogo soltou o último suspiro. Não teve dor. Não teve medo. Só uma paz profunda, de quem tinha vivido com coragem, amado com intensidade e lutado com honra. Enterraram ela ao lado de José, no cemitério pequeno de Serra Branca. A cruz de madeira que João fez tinha escrito: "E na noite do enterro, quando a lua cheia subiu no céu, dizem que o vento soprou diferente. Carregava cheiro de pólvora, de couro curtido, de liberdade. E quem prestou atenção, jurou que ouviu o som de cascos de cavalo galopando na caatinga. Porque Flor de Fogo tinha partido, mas a lenda dela continuava viva, passando de boca em boca, de fogueira em fogueira, de coração em coração. E hoje, quando você anda pelo sertão, seja de dia ou de noite, ainda dá para sentir a presença dela. Nas mulheres que não abaixam a cabeça, nos homens que respeitam, nas crianças que aprendem que justiça é direito, não privilégio. Porque quem morreu não calou. Virou canto no vento, reza no mato, fogo que nunca apaga. Virou memória viva que atravessa gerações, ensinando que respeito não se pede, se impõe. Que honra não se compra, se conquista. Que a luta não acaba quando a gente morre, continua nas mãos de quem fica. E assim, nesse rastro da pólvora, onde as almas bravas do sertão nunca descansam,
onde as histórias de coragem viram lendas eternas, onde o eco do passado ensina o presente e ilumina o futuro. A chama de Flor de Fogo continua acesa, ardendo, reluzindo, guiando. Porque no sertão, cabra, a gente não esquece quem lutou por nós. A gente honra, a gente conta, a gente mantém vivo. E enquanto tiver alguém contando a história de Flor de Fogo, ela nunca vai morrer, nunca.